Cuidemos para que o nosso Deus não seja do nosso tamanho. Todas as vezes em que alguém se coloca em público para falar, seja um pastor, seja um professor, seja um político, essa pessoa precisa ter ciência de que o seu discurso vai gerar nas pessoas, nos ouvintes, sentimentos e reações muito diferentes. No capítulo 4 de Lucas, nós observamos uma mudança no eixo da história de Cristo. Porque até o capítulo 4, Lucas nos escreve uma introdução a respeito de Jesus, um prólogo, inclusive incluindo um personagem muito significante, João Batista, nesse prólogo, nessa introdução. E a partir do capítulo 4, Jesus ele volta para Nazaré, né? Porque a gente deve lembrar que Jesus nasce em Belém, ele desenvolve toda a sua vida, na verdade, em Nazaré, até os seus 30 anos ele vive ali, mas o ministério de Jesus, de fato, ele começa a deslanchar em Cafarnaum. E a fama de Jesus começa a correr por toda a região, como nós sabemos, e aí neste momento do capítulo 4 de Lucas, ele volta para Nazaré, que é uma cidade pequena, uma cidade menor, né, até inexpressiva para a época, né, em termos de população, em estrutura e tudo mais. E Jesus vai até a sinagoga, num dia de sábado, então assim, era o agito religioso, e aí Jesus, o dirigente da reunião ali da sinagoga entrega o rolo, o pergaminho para Jesus, e ele escolheu ler neste rolo, que não tinha referência, como nós temos hoje, número do capítulo, etc., o que hoje para nós é o capítulo 61 de Isaías, que diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. No primeiro momento, a galera ali aceitou bem, né, o que estava sendo dito, mas depois eles começaram meio que questionar. Por quê? Porque eles foram até aquele local porque eles sabiam da fama de Jesus. Jesus havia feito muitas coisas, muitos milagres, então eles criaram uma expectativa muito grande. E aí a gente aprende que o nível de expectativa ele determina como se recebe a mensagem. Jesus sabia, né, que eles haviam criado uma expectativa muito grande sobre ele por conta da fama que ele havia conquistado em Cafarnaum, enfim, toda a região, todos os milagres que haviam feito. E aí é muito louco, né? Porque quando isso acontece, a gente cria uma expectativa, nós também somos assim, né? Aquele grupo de pessoas, eles não queriam exatamente receber aquela mensagem que Jesus leu. Eles foram preparados para ver um espetáculo, um show da fé. E aí Jesus só leu um texto que, a bem da verdade, era um texto já meio que conhecido ali da galera. E aí é mais ou menos assim, né? Dependendo do seu foco de atuação e da expectativa que você tem, vai fazer uma viagem às montanhas, né? Se é uma pessoa mística, ela vai o quê? Ela vai em busca de deuses. Se é um engenheiro, ele vai atrás de ouro, né? De garimpo. Se é um pintor, ele vai contemplar a paisagem. Se é um alpinista, ele vai pensar num um grande campo de aventura. Depende de como nós olhamos, né? Se a nossa expectativa em relação a Deus estiver torta, estiver desalinhada com o reino, não adianta a mensagem, pois só ouviremos o que a gente quer ouvir, né? E muitas vezes a gente tem essa questão de ausência de conteúdo bíblico em algumas mensagens. E a gente precisa constantemente corrigir a nossa expectativa em relação a Deus, porque a maneira como nós enxergamos determina fundamentalmente como a gente vai agir e como a gente vai aceitar o que está sendo pregado. Se a gente quer uma igreja que só toque rock pauleira, se a gente quer uma igreja que só expulsa demônios, se a gente quer uma igreja que só faz milagres, existe igreja para todo gosto hoje em dia, para todos os gostos. Mas se nós estivermos com uma expectativa de ir em busca de um local onde se prega a palavra, onde leva pessoas a aplicarem as verdades bíblicas em sua vida, certamente a gente vai ter uma expectativa alinhada com o reino de Deus. Existem igrejas e grupos hoje que vivem disso, né? Parece que Deus está de braços cruzados e a igreja é que consegue arrancar milagres dele. E aí vai para a televisão, vai para o rádio, começa a ostentar. Olha o que a gente conseguiu fazer. Como se Deus estivesse em segundo plano, como se Deus não tivesse autonomia para agir. Então que Deus possa colocar nos nossos corações a expectativa correta em relação ao reino de Deus e contemplar as maravilhas do texto que nós acabamos de ler. Porque o propósito de Jesus foi esse: libertar os cativos, dar vista aos cegos espirituais e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus nos abençoe.